finalizando as estruturas das organelas celulares, nós temos uma penúltima organela que é uma organela especial em vários aspectos, que é a mitocôndria. A mitocôndria, na verdade, ela é uma organela que a gente imagina, por causa de todas as evidências que a gente tem, cientificamente falando, que na verdade a mitocôndria um dia ela já foi um ser vivo independente. Ou seja, ela era provavelmente uma bactéria bem simplesinha, primitiva, lá no passado, e que acabou indo parar dentro de uma célula maior por um processo provável de fagocitose. Sendo assim, a mitocôndria ela deve ter entrado dentro de uma célula grande da seguinte forma: uma célula grande encontrou a bactériazinha pequenininha primitiva, aí as membranas dobraram e engoliram por fagocitose, englobando aquela celulinha pequenininha. No momento que aquela celulinha pequenininha ficou englobada por completo, ela se transformou na mitocôndria. Como assim? Ela se transformou porque ela quis? Na verdade, não. O que deve ter acontecido é que essa célula grande foi se alimentar, foi comer aquela célula menor, e o que acabou acontecendo foi que, sem querer, na hora que terminou o processo de englobamento, não aconteceu a digestão. Ou seja, provavelmente o processo de digestão deu errado. E aí, o que acabou acontecendo foi o seguinte: essa celulinha aqui, que era uma bactéria, que foi engolida, ela tinha a capacidade própria de gerar energia, de produzir energia para si. No momento que ela foi engolida e foi parar lá dentro, mas não foi destruída, ela começou a produzir energia lá dentro, naquele espaço, e liberar essa energia lá dentro. E então, aquela célula grande que acabou englobando a celulinha pequena, mas que não conseguiu, por algum tipo de motivo, algum tipo de falha, desmanchar a célula pequena, acabou tendo vantagem, porque ela engoliu e a célula pequena começou a doar energia para ela. Então, nesse momento, sem querer, foi um processo que deu certo, que é, não matou, mas acabou saindo ganhando. E aí, em contrapartida, a pequena também saiu ganhando. Por quê? Porque na natureza, sozinha, ela estava sempre suscetível ao ataque de uma célula grande e de ser comida e ser destruída. Então, o que acabou acontecendo foi que essa celulinha, que hoje nós chamamos de mitocôndria, quando parou lá dentro e não foi destruída, a célula grande começou a proteger ela. E, por consequência, ela também teve vantagem. Então, a grande protege a pequena e a pequena gera energia para a grande. Então, há uma troca de ajuda, uma troca de favores. Hoje, a gente sabe que essas células não fizeram isso propositalmente e também sabe que uma sem a outra não consegue viver. Nem a célula grande sem a pequena, porque ela não consegue gerar energia sozinha, e nem a pequena sem a grande, porque ela não consegue viver na natureza sozinha. Então, essa é a ideia de que a mitocôndria foi engolida e foi parar lá dentro de uma célula grande e hoje é uma organela, se chama teoria endossimbiótica ou endossimbiótica ou teoria de endossimbiose, que sugere basicamente esse processo de fagocitose que não deu certo, mas que acabou sendo bom. Então, as mitocôndrias, ela tem origem endossimbiótica, elas têm membranas duplas em função desse processo de englobamento. A membrana de fora da membrana, que nós vamos chamar aqui somente de membrana externa, é a membrana da célula grande, aquela que engoliu. A membrana interna, que é aquela que fica para o lado de dentro, então, é aquela membrana que foi da célula que foi engolida, ou seja, aquela que já existia. A gente sabe que existe essa diferença pelo simples fato de que, comparando quimicamente as membranas, a gente percebe que essa membrana de fora ela é muito parecida com as membranas que nós, seres eucariotes, temos, e a membrana menor de dentro é a membrana, aquela que ficou toda dobrada, é a membrana igual a dos seres procariotes, ou seja, igual de bactérias, sugerindo realmente que uma bactéria foi engolida. Então, membrana externa e interna. Entre essas duas membranas, nós temos esse espaço aqui, chamado de espaço intermembrana. Depois ele tem um papel importante na atividade realizada pela mitocôndria. Por enquanto, a gente só precisa saber que esse espaço é o espaço que fica entre a membrana de fora e o espaço entre a membrana de dentro. Então, esse espaço vai ser ocupado e ele acaba depois fazendo uma atividade bastante importante. Além disso, nós sabemos que, sendo uma bactéria lá no passado, essa celulinha, que hoje é uma mitocôndria, deveria ter DNA próprio, deveria ter as características gerais de uma célula mínima, que é ter o mínimo necessário para ser célula. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que ela tem, ainda remanescente daquela bactéria que foi engolida, um DNA próprio. Só que esse DNA é um filamento de DNA, é curto e é circular, que são exatamente as três características que nós temos do DNA de bactéria. É um DNA pequenininho, em forma de círculo, é um anel assim de DNA, e ainda é uma molécula só. No nosso caso, por exemplo, de seres eucariotes, temos 46 filamentos de DNA, então é bem diferente. Nesse caso, então, o que acaba acontecendo
é que o DNAzinho mitocondrial, hoje nós sabemos, ele vem das mitocôndrias, que tem capacidade própria de reproduzir porque tem DNA próprio. Então, nesse caso, as mitocôndrias têm capacidade de reprodução independente da célula. Se uma célula precisa mais mitocôndrias, as mitocôndrias se proliferam. Se uma célula precisa de menos mitocôndrias, normalmente as mitocôndrias não proliferam tanto. Sendo assim, o que acaba acontecendo aqui, além do DNA que coordena essas atividades de reprodução, nós temos ainda na mitocôndria remanescente de bactérias ribossomos próprios. Lembre que ribossomos de bactérias são ribossomos um pouquinho menores e ribossomos de células eucariontes são ribossomos maiores. No caso da mitocôndria, os ribossomos, eles são ribossomos que são iguais aos de bactérias, do tipo pequeno. Então, nesse caso, tem ribossomos próprios, similares aos ribossomos bacterianos. Ou seja, isso é mais uma evidência de que provavelmente realmente foi isso que aconteceu. Além disso, as mitocôndrias têm capacidade de autoduplicar tanto o material genético quanto a sua própria estrutura. E aí, a nossa mitocôndria ela vai fazer uma função mega importante utilizando toda essa estrutura. Primeiro, as mitocôndrias elas realizam parte de um processo, a parte mais rica em energia, parte de um processo chamado respiração celular. Então, a gente pode dizer que a respiração celular aeróbica, ou seja, a porção com oxigênio é realizada toda aqui dentro, em dois lugares. Primeiro pedaço, dentro da mitocôndria. O espaço interno da mitocôndria, ele é tipo o espaço interno da célula. Tem um gel que lá na célula chama-se citoplasma. Aqui, na mitocôndria, esse gel ganha o nome de matriz mitocondrial. Então, dentro da matriz mitocondrial acontece uma das etapas da respiração celular, que é a etapa chamada ciclo de Krebs. No segundo caso, nós temos uma segunda parte do processo de respiração celular, que é o processo chamado cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, que são essas curvas que a gente tem viradas para dentro da mitocôndria. Em cada uma dessas curvas, nós temos uma grande sequência de enzimas chamadas citocromos. Esses citocromos, eles vão ser os grandes responsáveis por literalmente gastar o oxigênio que a gente inspira. Portanto, essas duas etapas são etapas com a presença do oxigênio, uma no meio do citoplasma da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, e outra nas cristas mitocondriais, chamada de cadeia respiratória. Então, o processo realizado pelas mitocôndrias, ou seja, a função principal, fazer a respiração celular. Qual é o intuito desse mecanismo, então? Esse mecanismo de respiração celular, como um todo, ele pega toda a glicose, todos os glicídios ou açúcares que a gente come no pão, no arroz, etc., e destrói. Só que no momento que esse processo destrói, a gente começa a gerar outra fonte energética, chamada ATP ou adenosina trifosfato. Então, o nosso organismo quebra a comida para gerar moléculas energéticas que permitem que o nosso corpo possa fazer as atividades diárias, como caminhar, por exemplo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que, se a gente não respira direito, essa etapa mitocondrial não é realizada direito. Se a gente não realiza isso direito, não gera energia suficiente e a gente fica cansado, sonolento, desmaia. Por exemplo, quando alguém está gripado, o que acontece de diferente? Comer, a pessoa pode comer. O problema é que ela não está respirando bem. Então está entrando comida, mas não está entrando oxigênio. Se não entra oxigênio, a atividade mitocondrial não funciona bem, logo a produção de energia cai. Por isso que é normal que todo mundo, quando fica gripado, fique numa maleza, cansado, com dificuldades. O que significa isso? Em algum momento, em algum ponto do processo gerador de ATPs, gerador de energia, está havendo uma falha. No caso da gripe, a falha está na entrada do oxigênio, porque a gente fica com as vias aéreas obstruídas, dificultando a passagem do oxigênio lá para dentro de nós. Então a mitocôndria não trabalha bem, logo tu não gera energia. Por isso a canseira, por isso o sono, por isso as dores pelo corpo. Tudo pela falta de oxigênio. Então, essa organelinha aqui, que realiza a respiração celular, ela é o ponto gerador de energia da tua célula. É como se fosse uma fábrica energética. E aí, essa organela veio através de um processo de fagocitose. Mas isso aconteceu há muitos milhões de anos. Então, não foi de hoje. E outra, não é a única. Nós temos ainda uma segunda organela que também passou por esse processo. Só que aí essa outra organela não existe em células animais. As mitocôndrias, fora a bactéria, tem todos os tipos de célula. Ela só não está presente nas células de bactérias pelo fato de que ela é do tamanho de uma bactéria, porque ela era uma bactéria lá no passado.
Então, agora nós vamos ver o segundo tipo de organela que passou por uma endossimbiose. Os plastos. Só que os plastos são organelas que a gente encontra só dentro de células fotossintetizantes, ou seja, em algas ou então em vegetais. No caso lá daquelas bactérias que têm capacidade de fazer fotossíntese, que são as cianobactérias, não tem plastos. Só que o plasto, na verdade, não é uma organela para fazer fotossíntese. O plasto tem outra finalidade. Fotossíntese acaba sendo um outro tipo de atividade secundária, mas que acaba se tornando uma coisa extremamente importante. Que é o seguinte, então. Primeiro, os plastos, assim como as mitocôndrias, passaram por aquele processo todo de englobamento. Portanto, origem endossimbiótica também. Ainda, assim como as mitocôndrias, eles apresentam membrana dupla. A de fora, que é a membrana externa, que é a de quem engoliu, e a de dentro, que é a membrana interna, que é de quem foi engolido, ou seja, daquela bactériazinha, né? Então, era uma bactéria que foi engolida, a de fora ficou quem fez a fagocitose, e a de dentro de quem foi fagocitado. Além disso, nós, assim como nas mitocôndrias, vamos encontrar DNA próprio, único, circular e curto, exatamente como a gente encontrava lá nas mitocôndrias, só que agora é um DNA de plasto. Além disso, nós também temos, assim como nas mitocôndrias, ribossomos próprios, similares aos bacterianos, que são aqueles ribossomos pequenos, de tamanho menor, que só cabe dentro de célula procarionte. Então vejam que existe uma similaridade bastante grande entre mitocôndria e plasto, desde a sua origem até a sua estrutura. Só que uma coisa bem importante ressaltar, as mitocôndrias provavelmente passaram por esse processo antes dos plastos em si, e depois surgiram os plastos. Então, primeiro surge uma célula que consegue respirar e depois uma célula que começa a poder, então, fazer o consumo de fotossíntese, etc. Assim. Então, nesse caso aqui, a função principal que nós vamos ter pros plastos, também chamados de proplastos ou plastídeos, é estoque de substâncias. Só que aí, o tipo de substância que vai ter dentro do plasto é que vai definir que tipo de plasto ele é. Então, existem dois grandes grupos. Plastos sem cor. Sem cor significa então que eles não estocam pigmentos lá dentro. Então esses são chamados leucoplastos ou que estocam apenas nutrientes, fazem estoque de nutrientes, moléculas energéticas. Então existem os seguintes tipos de leucoplastos, que são os oleoplastos, que armazenam óleos e gorduras. Por exemplo, o amendoim é todo gorduroso, o pinhão é todo gorduroso, a castanha do Pará é toda gordurosa. Se a gente pegar, por exemplo, castanha de caju, amêndoas e pistache, todos esses tipos de sementinhas e tal, né, nozes, todos eles são extremamente ricos em óleos e gorduras. A própria avelã. Então, nesse caso, está cheio de oleoplasto. Só que o óleo não é uma coisa comum para tudo que é tipo de planta. O óleo de soja, por exemplo, está lotado disso. Mas a soja ela ainda tem outros tipos de plastos. Um, por exemplo, que estoca proteínas, chamado proteoplasto. No caso das proteínas, a gente encontra na soja, no feijão, por exemplo. E aí, são vegetais mais ricos em proteínas, porque eles têm um plasto especializado em estocar esse tipo de substância. Por isso que a gente consegue comer carne de soja, hambúrguer feito de proteína de soja, ou então, de repente, tofu, que é um tipo de queijo de soja. Tudo isso é a partir dessas proteínas estocadas lá dentro. Mas aí o grande destaque em termos de armazenamento dos vegetais é a grande forma de estocar que os vegetais têm, que é estocar amido. Então, o plasto especializado em estocar amido é encontrado em plantas e é chamado de amiloplasto. E esse plasto, ele na verdade, quando aparece, ele acaba formando grãos de amido que ficam com mais ou menos esse aspecto assim. Vai depositando amido, um em cima do outro. E aí a gente vê isso aqui, por exemplo, na batata, vê na mandioca, vê no arroz, vê no próprio feijão. Então, aonde tem bastante amido, a gente encontra isso. Grãos de amido armazenados, então, e fabricados pelo amiloplasto. Agora, assim como nós temos, então, a função de estoque de nutrientes dos leucoplastos, nós vamos encontrar a função de estoque ou armazenamento de pigmento. Pigmento significa qualquer coisa que possa colorir algo. Então, esses tipos de plastos que podem colorir algo são chamados de cromoplasto. Cromo significa com cor. Então, tu tem plastos sem cor, leucoplastos, e cromoplastos, que são os com cor. Então, os sem cor e os coloridos. Esses aqui que são sem cor acabam ficando branco, amarelo clarinho, quase assim, sem cor, assim, vivo e chamativo. Em compensação, os cromoplastos são vivos, com cores vibrantes e fortes. Então, nesse caso aqui, são os que estocam pigmentos. E aí, os três grandes pigmentos que nós vamos encontrar nos vegetais são, primeiro,
o amarelo e laranja, que é formado pelos xantoplastos, plastos que armazenam principalmente xantofilas e carotenoides, tipo da cenoura que fica laranja, da laranja mesmo que fica laranja, ou do abacaxi que fica amarelado, ou de repente do pimentão que pode ser vermelho, amarelo, verde. No caso o amarelo é pelo xantofila, então. Nesse caso aqui, xantoplasto armazena xantofila. Para animais é bem importante ver o colorido para saber onde tem comida nas plantas. Por isso que a planta vai pigmentar isso de colorido. Porque daí o bicho vai lá, come um pedaço dela, mas espalha sementes de presente para ela. Então a planta cede um pedaço, mas ela tem uma vantagem também. Além disso aí, a gente tem um segundo tipo, chamado eritroplastos. Eritro significa vermelho, que nem eritrócito, que é o nome que se dá para o glóbulo vermelho no nosso caso. Então nesse caso, o eritroplasto, ele armazena eritrofilas e licopenos, que são dois pigmentos vermelhos que tu encontra no tomate, tu encontra no pimentão vermelho, encontra na acerola e tudo que é tipo de fruta que tem cor vermelha, a própria melancia para o lado de dentro. Então, nesse caso, isso também é um indicativo para as plantas de quando ela está madura ou até mesmo quando tem uma flor para atrair um inseto que possa enxergar colorido. Então, nesse caso aí, são os que estocam as cores vermelhas. Só que independente de ter vermelho ou independente de ter amarelo, uma cor sempre está lá. A cor verde. A cor verde tem que estar em tudo que é tipo de planta, inclusive em alga. Por quê? Porque nesse caso, o verde ele tem outros tipos de papel. Então, o plasto que estoca o verde é o cloroplasto por causa da presença da clorofila. Então, as clorofilas, elas vão ter coloração verde e elas têm um papel principal de absorver a energia da luz e transformar essa energia luminosa em energia química. Ou seja, elas vão pegar a luz do sol e vão fazer fotossíntese. Esse é o grande papel. Então, de todos os tipos de plastos, o cloroplasto é o plasto, é aquele importante, é o que realmente nós temos que saber. Então esse é o mais importante de todos. O que define se ele vai ser um leucoplasto, um xantoplasto, um eritroplasto, ou qualquer tipo, é o DNA. Então o que acaba acontecendo? Mesmo que a gente veja uma planta que é roxa, que é vermelha, que é azul, o verdinho está lá, camuflado na dele. A hora que bate o sol, pronto, ele começa a ativar a função de fotossíntese. Só que como às vezes o verde é uma cor mais fraca, o vermelho se sobrepõe, a gente só vê o vermelho. Então, por exemplo, se tu pegar uma planta que é roxa e olhar contra a luz solar, é possível que tu veja um verde de fundo assim, significa lá dentro tem esse pigmento verde. Então, nesse caso aí, a estrutura do cloroplasto, que é o responsável por fazer a fotossíntese, que pega a luz do sol e fabrica carboidratos, fabrica açúcares, é na verdade uma estrutura similar a isso aqui. Então, o cloroplasto, ele vai ter membrana externa e interna. Em vez dele ter aquelas dobras internas que eram chamadas de cristas, aqui existem essas dobras, ó, aqui, 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 só que essas dobras são chamadas aqui de lamelas. Em cima delas que se apoiam dobras menores de membrana que formam estruturas em forma de disco, que vão se apoiando uma em cima da outra, parecendo uma pilha de moedinhas. Cada pilha dessas de moedinha que a gente tem é chamado de grânum. Esse grânum tem aqui, tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. Ao conjunto de grânum que a gente tem, 1, 2, 3, 4, a gente dá o nome de grana. Então, grana são esse, todos eles juntos. E grânum é só esse, ou só esse, ou só esse. Então, é justamente na estrutura do grânum, ou na estrutura do grana, que a gente vai encontrar aonde está guardada, estocada a clorofila. Então, cada um desses grânulos é formado por um monte de moedinhas. Essas moedinhas são chamadas de discos tilacoides ou simplesmente tilacoides. Cada moedinha é um tilacoide. E dentro da moedinha nós encontramos então essa molécula assim que tem um ângulo reto, tá? Fica dobradinha exatamente assim. Essa molécula é a molécula de clorofila. Ela é a única coisa que é colorida de verdade. Então todas as outras organelas que a gente já estudou, todas elas na prática elas não têm cores. Elas são completamente transparentes. Elas começam a ter cor quando elas começam a acumular alguma molécula que tenha cor de verdade, como é o caso da clorofila, como é o caso, por exemplo, da xantofila. Se não, todas as estruturas celulares são invisíveis, são transparentes. Então como é que a gente sabe que elas existem? Porque alguém estudou uma coisa chamada corantes, que são pigmentos que são adicionados na célula para a gente poder olhar no microscópio e ver alguma coisa, senão não veria. Então, nesse caso, uma organela que a gente realmente pode enxergar pela própria estrutura dela, está aqui, porque essa sim tem cor, essa é verde de verdade. Então, nesse caso, a gente vai ter o grano,
que vai ser uma parte cheia de tilacoides, que é onde a luz solar realmente vai ter algum efeito. Então, além disso, nós vamos encontrar no miolo aquele mesmo gel, como tinha nas mitocôndrias, como tem na célula. Só que em vez de chamar de citoplasma do cloroplasto ou de matriz do cloroplasto, que não estaria errado, a gente chama de estroma. Então, estroma é sinônimo de recheio do cloroplasto. Então, a estrutura do cloroplasto tem muito a ver com a estrutura da mitocôndria. E os dois têm muito a ver com a estrutura de uma célula qualquer. Então, nesse caso, o cloroplasto, da mesma forma que a mitocôndria, tem capacidade de se autoduplicar e reproduzir quando ele achar que é melhor, e ainda também tem capacidade, por causa dos lipossomos, de fabricar suas proteínas. Então, existe uma relação bem importante, bem legal entre o que o cloroplasto faz e o que as mitocôndrias fazem. Essa relação identifica para nós como o ser vivo pode viver e como ele pode gerenciar o consumo e fabricação de moléculas energéticas que são necessárias para a sua vida. Então é importante lembrar que isso que nós vamos falar pode acontecer simultaneamente, porque tem alguns seres vivos que têm só mitocôndria, como é o nosso caso, como é o caso de protozoários, mas também tem alguns tipos de seres vivos que têm o cloroplasto e tem a mitocôndria, e aí podem fazer duas atividades. A atividade da fotossíntese, que se dá toda dentro do cloroplasto, e a atividade da respiração celular, que se dá na mitocôndria. Então, a gente vai fazer um paralelo de como funcionam essas duas atividades, respiração celular e fotossíntese. Comparando, então, o que acontece nas mitocôndrias para o processo de respiração celular com aquilo que acontece nos cloroplastos para fazer a fotossíntese, a gente pode fazer ou traçar mais ou menos esse tipo de paralelo aqui, essa comparação básica, que é o seguinte. Lembrando, tá, antes de mais nada, que tanto a respiração celular quanto o processo de fotossíntese, ambos são processos considerados metabolismos energéticos da célula. Traduzido para o português simples, significa o seguinte: são atividades realizadas dentro da célula para produzir energia. Quem faz esse tipo de atividade está produzindo energia para poder funcionar, para suas atividades metabólicas acontecerem. Então, vamos primeiro analisar o primeiro processo que é a mitocôndria, né? Com tudo que ela faz. A mitocôndria, então, que nós vimos que tem estrutura de membrana dupla, DNA próprio, capacidade de gerar energia, fabricar proteínas por conta própria, ela vai realizar a respiração celular. Ela existe em tudo que é tipo de célula, menos em bactéria. Nesse caso, ela faz o processo de respiração celular para gerar ATP. O que é o ATP? É uma molécula chamada de adenosina trifosfato. Tá? Isso é o que significa a sigla. Nesse caso, a adenosina trifosfato é formada por uma base nitrogenada chamada de adenina, por uma pentose do tipo ribose, que é aquela que tem no RNA, e ainda por 1, 2, 3 fosfatos. Por isso que é a adenosina trifosfato. Nesse caso, a respiração celular fabrica essa molécula. Tá? Então ela pega moléculas que têm apenas 2 fosfatos e que estão soltos pelo citoplasma e gruda mais um fosfato, aí fica com 3 fosfatos. É basicamente o que ela faz. Para ela poder fazer esse tipo de atividade, ela precisa pegar da natureza o oxigênio e ela precisa pegar da natureza também glicose. Quando ela pega essas duas coisas, ela vai usar o oxigênio para destruir a glicose. E aí, a energia liberada, a energia dispensada da quebra da glicose vai ser usada para fabricar e grudar esse outro fosfato, fabricando de um ADP, uma adenosina difosfato, um ATP, uma adenosina trifosfato. Então, a diferença é ter esse fósforo a mais ou a menos. Então, nesse caso, para a respiração celular acontecer, é necessário ter oxigênio e é necessário ter glicose, ter um carboidrato, tá? O C6H12O6. Assim, quando acontecer uma respiração celular, a mitocôndria quebra a glicose e libera, como subprodutos, gás carbônico e água. É basicamente o que acontece quando tu come alguma coisa, entra a glicose. Aí tu respira e puxa o oxigênio lá para dentro de ti. O oxigênio entra, vai pelo teu sistema circulatório até onde está aquele monte de comida que tu comeu e ajuda a destruir. Quando destrói a glicose, tu expira, libera para fora gás carbônico e água. É bem simples, a gente vê isso, é só botar a cara perto de um vidro e soprar devagarzinho no vidro, a gente vai ver que sai um montão de umidade. Essa é a água da tua respiração celular. E o gás carbônico que a gente sabe que libera. Só que quanto mais tu faz essa atividade e mais rápido tu respira e mais frequentemente tu respira, tu começa a perceber que teu organismo esquenta. Pois então,
Essa liberação de calor é que torna o processo de respiração celular uma atividade metabólica exoergônica, que significa que exala, que libera calor, uma reação exotérmica, que expira, que libera, que exala calor. Então, a energia liberada vai ser liberada na forma de calor. Então, energia térmica. Reação exoergônica é aquela que vai gerar, produzir calor. Agora, se eu fizer essa comparação com aquilo que acontece no cloroplasto, o que nós temos no cloroplasto, então, fazendo esse paralelo agora, essa combinação e comparação? No cloroplasto, que nós vimos que tem o estroma, que tem os tilacoides, que tem a clorofila, que tem DNA próprio, ribossomos próprios também, e que está presente em algas e está presente em vegetais. Lembrem que as cianobactérias apresentam só a clorofila sem toda essa estrutura aqui, tá? Então, nesse caso aí, quando a gente tem toda essa estrutura, ele vai servir basicamente para fazer fotossíntese. Ponto. O que significa? Pega a luz do sol e utiliza para fornecer energia para fabricar açúcares. Isso é fotossíntese. Então, quando acontecer isso aí, ele também vai ser um processo que gera ATP, mas agora gera junto glicídios, ou seja, carboidratos. Quando acontece isso, então, esse processo também vai fabricar aquela molécula. Só que a grande diferença é que, no caso das mitocôndrias, a geração de ATP é extremamente maior do que aquilo que acontece na fotossíntese. Então, o processo de fotossíntese, basicamente, assim, para simplificar, ele vai servir para abastecer as mitocôndrias. Então, fabrica aqui e gasta lá. Essa vai ser a ideia. Então, quando acontece isso, no caso da fotossíntese, a parte da fotossíntese consome CO2 e água. E aí, quando a planta, por exemplo, que está fazendo isso, pega o gás carbônico da atmosfera e pega a água do chão, ela junta esses dois e fabrica glicose e fabrica o oxigênio. O oxigênio liberado da destruição da molécula de água e a glicose fabricada pela união do que está vindo de gás carbônico e o que sobra da molécula de água. Sendo assim, percebam que existe uma relação bem importante, que é tudo aquilo que sai do processo da respiração celular entra no processo da fotossíntese. Tudo aquilo que sai da fotossíntese entra no processo da respiração celular. Então, são processos inversos, processos contrários. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que, se são processos contrários, no caso da respiração era uma atividade exoergônica, no caso da atividade de fotossíntese vai ter que ser uma reação endoergônica, ou seja, que agora absorve energia. Só que a energia que é absorvida não é o calor, e sim a luz do sol, então, que também é uma fonte energética. Então, absorve luz e utiliza essa luz junto com gás carbônico e água para fabricar essa glicose e acabar liberando oxigênio. Sendo assim, é possível perceber que se existe essa certa complementaridade entre os dois processos, o que vai acabar acontecendo é que tudo aquilo que o cloroplasto fabricar e liberar para a natureza, que são o oxigênio e a glicose, a mitocôndria vai pegar. Aí a mitocôndria pega e utiliza oxigênio, glicose, tá aqui. E aí fabrica, destrói a glicose e libera CO2 e água. O CO2 e a água vão para a natureza e a planta pega com o cloroplasto, gasta de novo. Se a gente percebe isso, um fabrica, o outro gasta, um fabrica, o outro gasta, um fabrica, o outro gasta, continuamente. Então, embora sejam dois processos diferentes, eles têm uma certa relação. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, pensa assim, se eu tenho um indivíduo que só tem mitocôndria e não tem cloroplasto, obrigatoriamente ele só vai precisar que alguém forneça o oxigênio e a glicose para ele, que é o nosso caso. A gente não fabrica nem oxigênio e nem glicose, então a gente precisa pegar oxigênio da natureza e glicose a gente pega comendo. Então alguém tem que fabricar comida, por isso que a gente precisa de planta, para elas gerarem a glicose que tu consome. E o oxigênio também, só que o oxigênio que a gente vai acabar consumindo de verdade vem das algas do mar, normalmente, do rio, de lagoas. Agora, pensa comigo, se eu sou um indivíduo que consome tudo aquilo que as plantas estão fabricando, seja oxigênio e a glicose, então eu não tenho capacidade de fabricar as moléculas que eu preciso para viver. Eu preciso que alguém fabrique e eu consumo. Por esse motivo, é que nós somos classificados como indivíduos heterótrofos ou heterotróficos, que é aquele que não fabrica as suas próprias moléculas. Aí tu pensa assim, mas e as plantas? Bom, a planta ela tem tanto mitocôndrias quanto tem cloroplastos. E aí vem a grande diferença. Por quê? Porque com os seus cloroplastos ela faz fotossíntese, gera oxigênio e gera glicose. Aí as suas mitocôndrias lá no vegetal
pega o oxigênio, pega a glicose, destrói e gera gás carbônico e água. Aí quando a planta gerou o gás carbônico e água, o próprio cloroplasto da própria planta pega o gás carbônico, pega a água e usa de novo. Sendo assim, a planta produz, gasta, produz, gasta, produz, gasta, produz, gasta. Ou seja, ela sempre está produzindo o que ela vai precisar e não precisa de mais ninguém. Por isso a planta é um ser autossuficiente. Como ela é um ser autossuficiente, que se autogerencia, que se autoalimenta, ela é classificada como um indivíduo autotrófico ou autótrofo, que é aquele indivíduo que gera suas próprias moléculas para poder sobreviver. Que a gente aprendeu lá uma vez que é aquele que gera seu próprio alimento ou aquele que não gera seu próprio alimento. Só que na verdade, essa relação do autótrofo e do heterótrofo tem a ver com esses metabolismos. Produz ou não produz o seu próprio conjunto de moléculas para poder sobreviver. Isso sim classifica e identifica os indivíduos com relação à sua alimentação. Então, os mecanismos metabólicos que vão fabricar ou que vão consumir moléculas e que vão gerar energia na forma de ATP, vão ser vistos separadamente nos metabolismos energéticos da célula.